reunião, né? Mas dando assim um pequeno pitch, uma pequena retrospectiva de quem é professor Vitor, né? Ele tem algumas qualidades, não sei se ele explicou, mas eu vou relembrar. Dr. Vitor, ele é psicólogo, né? Ele é especialista em mitologia grega, né? Ele é professor, ele é palestrante e ele é escritor já com 50 livros, né, Vitor? 50 livros não. já. Agora eu tive uma boa ideia, acabei de publicar o 51. 51, boa ideia, já está na 51ª obra, e você já deve ter percebido a maior qualidade do Vitor é que ele é meu amigo desde a mais tenra infância, né, Vitor? Talvez então, seja o maior trauma. 7 anos. Tá, pode ser, pode ser. Desde os 7 anos. Então, desde como... os 7 anos, é isso mesmo. Fizemos o primeiro ano juntos, afinal de Correto, contas. Eu já primeiro estava ano primário. na frente um ano, e eu estava no primeiro ano primário do IL Pérez, e ele já no segundo ano. Mas a gente se conheceu naquela época. Então, como a agenda do Vitor está um pouco apertada, né, e nós aqui folgados não temos agenda apertada nenhuma, então eu vou já passar a palavra ao Vitor, né? Ele complementa com mais alguma coisa que julgar pertinente sobre a sua vida pregressa, né? E vamos direto ao tema, então. Eu pediria que todos desligassem os respectivos microfones, né, para deixar o Vitor à vontade na sua palestra. Ao término dela, nós vamos ter algumas... Vamos abrir um pouquinho para perguntas para que o Vitor possa responder. Então, vamos lá, Vitor. A palavra é sua. Vamos lá. Então, mais uma vez, uma boa tarde a todos. Enorme prazer rever uma turma das príncipes eras, para usar um português castiço, né? Um tempo onde tudo era tão eterno, né? Tão tranquilo, onde a gente tinha aquela doce sensação de eternidade. Não é bem assim, o tempo passa, mas estamos aqui, o que importa. Vamos falar um pouco, então, sobre a questão da educação, que é o tema que vocês pediram, que é o tema de um livro meu chamado Através da Mitologia Grega. Uma preocupação do Lusa foi, olha, veja bem, o pessoal aqui é leigo no assunto, não vai usar o psicologia nem mitologia e línguas difíceis que o pessoal não vai atingir, não vai compreender. Tudo bobagem. Na verdade, a linguagem mitológica é uma linguagem universal. Ela foi feita justamente para alcançar qualquer pessoa, independente da sua formação. Ela é tudo menos erudição. Deve-se dizer bem verdade que as academias e as universidades tornaram uma linguagem pedagógica para as crianças, que eram os mitos, para a sua educação, tornaram ela uma linguagem acadêmica erudita da pior espécie. Então, nós temos que fugir disso. Tudo que nos importa é resgatar essa linguagem original. Eu mesmo, que tenho formação em psicologia e em psicanálise, acabei abandonando muitos esses conceitos acadêmicos e me retornei a essa linguagem mítica, porque ela era muito mais acessível e universal para uma questão fundamental que hoje nós estamos em grande dívida: a arte de viver e a arte de amar. Com toda a nossa tecnologia que nós alcançamos, e grandes vantagens, por um lado, e grandes desvantagens, por outro, no século XXI, parece que nós esquecemos do mais importante, do ser humano. Nós fazemos faculdades, inclusive a própria psicologia não é exceção disso, fazemos doutorados, fazemos cursos profissionalizantes, aprendemos a trabalhar e a ganhar dinheiro. Ótimo. Essa é uma parte fundamental, sem dúvida alguma. Sem isso, não sobrevivemos. Mas nós restringimos nossa vida apenas a isto. E aí reside o grande pecado capital. Ou seja, temos excelentes profissionais. Eu dou consultoria em empresas, né? Em grandes empresas multinacionais, que me chamam para tratar de burnout, que vocês conhecem, síndrome de pânico, depressões, coisas que estão hoje tomando conta, não só do Brasil, é uma questão planetária. Os Estados Unidos é um exemplo disso. A civilização mais avançada tecnologicamente do planeta é que tem mais doentes por 100 mil habitantes. Campeão mundial de infartos por 100 mil habitantes. Campeão mundial de câncer por 100 mil habitantes. Campeão mundial do consumo de Rivotril, Lexapro
e outros lixos tóxicos. Campeão mundial do alcoolismo, por 100 mil habitantes. Alguma coisa está errada. Um grande amigo meu, aliás, nosso Patrício, o Benny Schmidt, com quem eu trabalho na Unifesp, eu trabalho no departamento de neuropatologia muscular, de doenças autoimunes. Outro problema gravíssimo que nós temos hoje. As chamadas AIDS de luxo. Doenças autoimunes não são senão a destruição das defesas do organismo, onde ele cria. Ele próprio cria condições de baixa imunidade. E daí ele se torna um festival de doenças oportunas, entre as quais nós temos lúpus, temos esclerose múltipla, temos Alzheimer e temos as doenças miopáticas, que é doenças musculares, neuromusculares, de degeneração. Onde o indivíduo acaba numa cadeira de rodas ou perde movimentação, sem que haja, como tivemos na AIDS, nós temos um vírus específico para combater ou para neutralizar. Como temos agora, na pandemia, é um vírus que nós sabemos que podemos combatê-lo. Nessas doenças autoimunes não temos. É o próprio indivíduo que destrói as suas defesas. E esse é um fenômeno, não é que foi descoberto hoje. Isso foi criado recentemente, nos últimos 100 anos. É algo que não está nos registros nem dos médicos mais afamados da Idade Média, como um Galeno, por exemplo, e outros, que estudaram e classificaram as doenças. Então, alguma coisa está acontecendo que nós estamos nos desviando do principal. E é para isso que eu me voltei às tradições dos saberes antigos da mitologia. Porque mitologia, ao contrário do que a igreja fez, malgrado o seu marketing capcioso, de que é mentira, de que é fantasia, a palavra mito, quer dizer, olha, o cara é mitômano, o cara tem mania de mentir, veio de mito, né? Na verdade, a mitologia, a palavra mitos vem do acadiano, do antigo hebraico, do antigo sânscrito, que quer dizer linguagem dos deuses, linguagem universal. Como que isso virou mentira? Agradeçam às intrigas da oposição, às intrigas da senhora igreja, que queria se livrar. Sabe como é que é? Marketing é assim, eu tenho que dizer o que você tem não presta, porque eu vou te trazer o que é bom, o que você para. Então, na verdade, como Joseph Campbell disse muito bem, mitologia é a religião dos outros mesmo, tá? A minha sempre é verdadeira. A tua é que é mitologia, a tua é que é mentirosa. E não é assim. Na verdade, são princípios de vida, princípios da arte de viver e da arte de amar, que é lá que mora o perigo. É lá que nós estamos numa imensa falta. Meu consultório, aliás, eu completei este ano, além da boa ideia de 51, dos meus livros, eu completei exatamente 50 anos de janela de prática clínica. Minha área, inclusive na Unifesp, é psicopatologia. Eu dou aula de psicologia médica. Eu trato exatamente das questões psicopatológicas dessas doenças autoimunes. E, em geral, aqui na minha clínica, o meu trabalho clínico é exatamente aquilo que um grande professor meu me ensinou. Vocês não têm nada que se meter na vida dos outros, como eles vivem, isso não é da tua conta. Você quer ser um bom terapeuta, você tem que descobrir como a pessoa se mata, e ela não sabe. É lá que você pode ajudá-la. Como ela vive, não é da tua conta. Interessa como as pessoas se matam e não sabem. E esta é a realidade. Se nós tivéssemos, com a nossa tecnologia nas mãos, com o meu iPhone, que pode me alcançar a China em questão de segundos, ou o planeta inteiro, se isso resolvesse, eu ia resolver o problema da solidão humana. Não adianta eu ter o iPhone de última geração, que a solidão vai ser a mesma. O desencontro é o mesmo. Aliás, nunca o CVV Boa Noite, que é aquele lugar do pessoal suicida, pessoas que reclamam de solidão, esteve tão lotada a linha dele. Você já via internet ou via ligações? Alguma coisa está errada. Por que solidão em pleno século XXI? Por que desencontro? Por que a arte de viver ficou tão esquecida? Por que meu consultório está lotado dessa gente feliz? Quando eu falo gente feliz, eu atendo gente de alto nível. Também para pagar a minha conta, minha consulta, tem que pagar, tem que ter grana mesmo, né? Então, o que acontece? Esse pessoal tem uma vida feita, mas não vivem bem. Vou dar um exemplo para vocês, que um poderoso aí da turma do Unibanco, desses que só andam no helicóptero, sabe, aquele nível, cara que tem salário, tinha, né, de 200 pau por mês, imaginem vocês, meu paciente aqui. Ele me chega um belo dia aqui, isso tem uns 2 anos. Ah, doutor,
acabei de me aposentar. Foram 35 anos de escravidão e agora eu tenho pela frente pelo menos mais 20 anos de solidão. Moro na Alphaville, numa mansão imensa. Meus 3 filhos, eu só sei que estão em casa quando vejo o carro na garagem deles, porque deles eu não sei. Cada um para o seu canto. A gente nem se vê durante um mês inteiro. Minha mulher, então, nem se fala. Só fica nos bingos, nos trucos da vida e no shopping. Não sai de lá. Essa é a história dentro da pandemia, obviamente, né? Este é um retrato de um homem milionário do dinheiro, mas pobre, muito pobre. Aliás, que faz parte daquele ditado chinês. Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que só tem dinheiro. E esta é a minha clientela, principalmente. Este desencontro da condição humana tem sido a tônica da nossa modernidade. O motivo de voltar atrás, de buscar fórmulas, é que eu não encontrei. Nem na psicologia, mesmo com o brilhantismo de Freud, de Jung, eles não dão a solução ou caminhos para o indivíduo recuperar um modo de viver onde ele não possa dizer, eu sou engenheiro, eu sou advogado. Você não é nem engenheiro, nem advogado, nem psicólogo. Você está engenheiro. Você está psicólogo. Você é João, Carlos, Alberto, quem for, e a tua vida é outra. Você trabalha para poder viver. Você não faz do contrário que todo mundo faz. Você só sabe trabalhar. E se parar disso, exemplo, eu estou dando uma consultoria grande na Siemens agora, para a turma que vai se aposentar. Aliás, é o nosso histórico, né? Vejam que questão interessante essa. 42 diretores que precisam sair. A Siemens é uma empresa de altíssimo nível. E é das poucas que realmente se preocupam com a condição e a dignidade humana. A tal ponto que tem toda a assistência possível, inclusive psicológica, dentária, etc. E a turma não quer sair. Só que eles estão chegando nos 70 anos, já passaram da conta, que seria 65, eles têm que sair porque temos a fila anda. Então, eu fui contratado para prepará-los para se aposentar. Tarefa ingrata. Nós temos reuniões quinzenais, onde eles aparecem lá, né? Vamos discutir a questão de como se aposentar com as esposas. Primeira coisa que eu escutei, logo na primeira reunião. Doutor, vou dizer uma coisa para o senhor. Uma das mulheres levantou, a maioria das mulheres estão presentes lá. Eu não quero esse cara em casa, não, hein? Em casa, ele vai, Deus me livre. Eu tenho muito o que fazer, ele vai virar um bagulho na frente da televisão. Ele tem que arrumar alguma coisa fora de casa. Imagine um conflito. E como é o oportuno? Aí vem a resposta de um deles. Doutor, eu não quero aposentar, eu não sei o que fazer da minha vida, eu só sei fazer isso. Se eu parar de fazer, eu morro. Eu não sei fazer outra coisa. Segundo erro, gravíssimo. Você viveu só para o trabalho e não viveu para viver. Ou, como disse o grande Jean Cocteau, numa obra capital de 1930, sobre Les Enfants Terribles, em francês, que era o título As Crianças Terríveis, que eram os adolescentes. Dizia assim, o jovem joga na nossa cara que ele pode não ter dinheiro, mas ele joga na cara do nosso tempo que ele é milionário do tempo. Ele tem tempo para gastar. E nós podemos ter dinheiro, mas temos pouco tempo. E aí vem a questão da gerusia, que é a terceira idade, que alguns imbecis me dizem que é a melhor idade. Melhor idade é coisa nenhuma. Que melhor idade é essa? Com solidão, com cabelo caindo, com dor aqui, a idade do condor, com dor aqui, com dor ali, com dor acá e tal, etc. Que isso? Não me engana que eu gosto. Não tem que ter melhor idade coisa nenhuma. Melhor idade é quando você está a pleno vapor e o resto está subindo, que é uma beleza, né? Óbvio. Agora, existem condições de você saber envelhecer, que a nossa cultura não ensina. Essa é a grande... Nosso tema muito importante, a questão da educação, não se resume à criança de 7 anos. Existia, sim, uma época, particularmente na Grécia Antiga, onde a educação da gerusia começava aos 60 e se estendia enquanto vivesse. E, aliás, um grupo importantíssimo, isso me chamou muita atenção, um grupo importantíssimo, que era o Conselho de Anciãos, determinava
a votação das leis. Isso foi antes da democracia. Foi a época da verdadeira palavra democrática, que eram demos, que eram os clãs que governavam e decidiam as leis da cidade. Exatamente aí está a nossa grande falácia. Aposentou, pode pendurar chuteira e, no melhor das hipóteses, sabe o que você vira? Chofer de neto. Esse é o privilégio de se aposentar. É tudo que você pode fazer para ter direito de existir. Olha que absurdo, né? Sabe quando que eu vou ser? Primeiro que eu não tenho nada, graças a Deus. Mas tenho muito sobrinho. Você acha que eu vou o quê? Pergunta. Eu não tenho nem saco para dirigir. Acho um absurdo dirigir. Eu nasci para ter chofer. Aí é outra coisa. Esse trânsito maluco agora está tranquilo, mas era uma loucura antes. São Paulo era intransitável, simplesmente. Você podia ter uma Rolls-Royce, que era um inferno dirigir aqui nessa cidade. Ora, então, este indivíduo que chega aos 60 hoje, e essa é uma grande conquista da nossa modernidade, chega hoje com saúde, se você tiver certos cuidados, se você não abusar, seja cigarro, ou álcool, ou, sei lá, outras tranqueiras, nem tanto o problema mesmo é álcool de má qualidade, que isso que bom nunca fez mal para ninguém, viu? Mas pinga faz. E outras coisas. Se você não abusou da sua alimentação, se você for ter uma certa regração em cuidar-se, você vai chegar aos 80 saudável, tranquilamente. E até mais, coisa que era desconhecida recentemente. Agora, a grande pergunta é esta. Quem é que consegue trabalhar depois dos 60? Que é o problema que eu estou enfrentando lá na Siemens. Eles querem mandar embora. Com razão, tem gente chegando, a fila anda. O que você faz, então? Não faz nada. Ou você aprendeu a viver além do trabalho, ou você está em maus lençóis. E é o caso da imensa maioria. Porque ninguém aprendeu a arte de viver. Ninguém aprendeu a arte dos seus talentos, das suas possibilidades para poder se desenvolver fora do ambiente de trabalho. Que um dia isso chega. Então, que adianta eu ter tantas conquistas da medicina para um indivíduo viver com saúde até os 80 e mais que 80, tranquilamente, mas que eu não dou nada para ele fazer, que torno ele um inútil, em bom português. Ponto escanteio. Então, eu digo para os meus alunos lá no Unifesp, mata logo, para quê? Para deixar inútil, sofrendo de depressão. Aliás, a depressão, você sabe o que é, né? Excesso de passado e falta de futuro, óbvio. Ansiedade é o contrário, excesso de futuro e falta de passado, que é o que a molecada hoje sofre, né? Tudo um bando de histéricos ansiosos que precisa tomar Ritalina, Rivotril e etc., para se arrebentar. E tem preço isso. E um dos preços, lamento informar, logo de cara, é pinto mole. Isso com 30, 40 anos, está cheio. Lá no Unifesp, gente que eu atendo nessas condições. Fala hipertenso. Eu não vou falar em hipertenso e com colesterol alto com 30 anos de idade. Isso é o jeito errado que a gente vive. Nós esquecemos uma sabedoria milenar de nome paideia, que significava a formação do homem, não era só da criança, a formação do homem em qualquer idade. Basta dizer que havia a paideia para os acima de 60, para que não podia ter menos que 60 para fazer parte da gelosia, que era o Conselho de Anciões, 200 homens mais sábios da cidade, 200 mulheres mais sábias que eram escolhidos para elaborar as leis. É só vocês compararem. Se a gente tivesse esses 400 aqui em Brasília, pelos 400 ou 500 que nós temos deputados aqui. Não precisa dizer mais nada, né? Qualquer pessoa de nível médio de inteligência, e eu sei que vocês são muito mais acima da média, sabe que nós estamos sendo governados por um bando de imbecis, um bando de cretinos de qualquer espécie, pode ser PT, PSDB, DEM, etc. Tudo um bando de corruptos, todo mundo sabe, e gente sem formação, sem educação ética nenhuma. E estão assaltando o país. Aliás, não é só um problema daqui. Os Estados Unidos, que tanto se orgulham, conseguiu eleger uma anta de nome Pato Donald, o Donald Trump, desculpe. Conseguimos ter um governo daquele animal.
que foi tirado à força, aliás, né? Graças a Deus. Então, tem alguma coisa errada. Ou como disse Hamlet, naquela obra-prima sobre a Dinamarca, alguma coisa de podre está no reino da Dinamarca, onde tem que descobrir a quadrilha no reino dele que matou seu pai. Obra-prima da literatura, óbvia. Bom, Shakespeare dispensa comentários. Tem filmes, se vocês quiserem assistir também no YouTube. Ora, isso agora eu posso dizer que tem alguma coisa errada no reino dos Estados Unidos, no reino do Brasil, qualquer outro. Alguma coisa está podre aqui. E a podridão começa exatamente aí, onde nossas escolas, nossa educação, esqueceu de que, antes de você ensinar a ler e escrever, você tem que ensinar um indivíduo a respeitar o outro. Você tem que ensiná-lo a conhecer a si próprio. O conhece a ti mesmo, socrático, não é uma brincadeira. E nem um problema psicológico, eu vou na analista me conhecer. É um problema existencial. Eu preciso saber de que jeito eu sou, preciso saber do jeito que as outras pessoas são e saber respeitá-las como tal. Senão, sabe o que vai acontecer? O que nós vemos hoje, um preconceito bárbaro. Se o cara é preto, eu não gosto. Se o cara é gay, eu não gosto. Se o cara é alto, eu não gosto. Se o cara é alto, preto, branco, cor-de-rosa, de qualquer jeito, é tudo um racismo. Que, aliás, foi a base do fascismo, da tal raça ariana, que tanta desgraça trouxe na Segunda Guerra e na Primeira também. Quer dizer, isso não é culpa do Brasil. Isso é culpa da sociedade ocidental, para dizer o mínimo. Como é que eu erradico isso? Eu tenho que ensinar a criança desde pequena, de que o teu vizinho não é para bater, é para respeitar. Isso tem que ser feito na escola, porque em casa ninguém faz. Sabe por que ninguém faz? Porque hoje pai e mãe trabalham. Quem é o educador da criança? Internet. Salas de jogos, salas sociais. É esses que educam. É lá, de lá que a criança não sai. A escola está mais alienada do que nunca. Não, nosso trabalho aqui é ensinar a ler, escrever, ensinar história, aquilo outro. E quem tem que dar educação são os pais em casa. O que é uma escandalosa mentira. Que educação se faz com presença, com orientação. E a imensa maioria das nossas escolas, mesmo as de elites, não são de período integral. E se são, ficam fazendo bobagem no segundo período. Quem quiser informações sérias sobre isso, nós temos uma novidade histórica no planeta, que é o resgate dessa maneira de educar o indivíduo. Primeiro, ser verdadeiro e ter a coragem de ser. Olha que absurdo que eu estou falando. A primeira coisa que a criança aprende é mentir na escola. Aliás, quem não cola não sai da escola. Vocês me deram ótimos exemplos disso, e eu posso entender. Mas aprendemos isso logo. Respeitar o outro só não calar a boca. Nas escolas que eram tradicionais e rígidas, como era a minha, o Liceu Pasteur, como era do Lazar, que ele foi no Bandeirantes, sempre era rígida, mas que não adiantava nada. Do ponto de vista de ajudar o indivíduo a se conhecer, nada. Era só calar a boca. Agora, isso caiu. Aí nós temos a tal educação moderna. O que está acontecendo nas escolas, todo mundo sabe? Quem viu Tiros em Columbine? Obrigatório de assistir. Quem viu agora que aconteceu aquelas chacinas nas escolas? O bullying. A violência contra os professores. Na escola, que deveria ser o local de dignidade, onde você aprenderia o respeito, em primeiro lugar, é lá que rola a violência. Cansei de escutar de famílias, de jovens, e eu não vou abrir a boca na escola. Se eu abrir a boca, a turma cai matando em cima. Eu vou falar, você é louco. Eu não, fico na minha. Qualquer coisa que eu disser, doutor, eu falo, é assim, na hora. Nem sabe o que eu vou falar. Já começa por aí. Então, o meu negócio é calar a boca. Nos tempos meus, de ginásio, de primário, não era muito diferente. Só que estava melhor camuflado. Eu não tenho nenhuma lembrança boa, por exemplo, do Liceu Pasteur, que era uma escola fascista, completamente fascista.
de elite metida, porém com nota de comportamento, é brincadeira, e com punições. A gente nem sabia direito o que era comportamento. Nunca explicaram para nós. Eles falavam que ser bom menino é coisa de bichinha para nós, e de meninas. O garoto tem aquela energia que para pôr para fora. Você precisa ensiná-lo como pôr para fora. Que pôr para fora a energia não é chutar o vizinho. Mas você tem que deixá-lo de maneira a expor essa energia, a educar essa energia, de modo a não ser prejudicial ao outro. Trocar competição por cooperação. Aquilo lá era um bando de competidores, um pior que o outro. Eu tinha sorte. Dentre as qualidades que eu ganhei de quando eu nasci, foi a inteligência. Essa, na verdade, eu não fui consultado, não sei se alguém de vocês foi consultado na hora de nascer, quais os opcionais que vocês queriam. Quando a gente compra um carro, é assim, né? A gente pede a lista de opcionais, que é isso, que era aquilo. Eu, quando nasci, não fui consultar a lista de opcionais nenhum, é assim, ame ou deixo, é isso aí. Bom, dei sorte, pelo menos, nisso. Vocês sabem, a gente nasce sem querer, né? E morre sem pedir. Ou o contrário, a gente nasce sem pedir e morre sem querer. Mas a gente não quer morrer. Ninguém quer envelhecer. Em todo caso, lá o que acontecia nessa escola? Era uma escola castradora. Eu nunca me esqueço que tinha um imbecil, um inspetor na entrada, que ficava olhando nossos cabelos, estava na moto, é cabelão, né? Para ver se estava cumprido, tinha que voltar para casa com advertência a cortar o cabelo. É brincadeira. O cara não tinha mais outras coisas para enxergar, de que o cabelo curto ou comprido. A esse ponto ridículo chegava. Então, não é que nos tempos nossos isso era melhor. Essa conversa do meu tempo era melhor, é para quem já morreu e não foi avisado, tá? Aliás, algum paciente meu, começa essa conversa aqui. Ah, doutor, porque no meu tempo, falei, por quê? Você vai sair daqui e vai para a funerária? O teu tempo acabou? Que história é essa do seu tempo? O seu tempo é agora. Uma das grandes bases da educação, do pensamento, que faziam a ideia era, não existe tempo melhor na tua vida, existe o desafio de você fazer de cada dia o teu melhor tempo. Quem acha que o teu tempo acabou, que era bom lá e o presente é ruim, está buscando caminho, rota certa para a depressão. Está preso a um passado que não existe. E o passado foi feito para nos dar grandes lições para a gente aproveitar melhor o presente e o futuro, não para se prender nele. Senão você já morreu, não foi avisado. Mas tudo isso são questões de educação que deveriam ser plantadas desde cedo no jovem, para que ele pudesse formar uma coisa que é a mais importante de todas, projeto de vida. Para que ele pudesse ter a primeira lei da verdadeira educação. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Como é que a gente começa com isso? Isso não é questão difícil, na verdade, impossível, mas é possível responder qualquer ser humano. É você ter sonhos. É você ter o direito de ter seu projeto, seu jeito de viver, seu jeito de olhar o mundo. Isso é respeitado por isso. Isso inclui a profissão, mas não é a profissão. A tua profissão é ser homem no século XX e XXI. Essa é a nossa profissão. E você não é igual, um homem não é igual ao outro, é você ser de um jeito que você precisa descobrir quem você é. E não basta se descobrir, precisa ter coragem de ser assim, não ser hipócrita, não ser mentiroso, não ser falso, que são os males que hoje nos tomam conta por todos os lados. Isso se chamava a verdadeira educação da virtude. Mas não de virtude moralista, sabe? De bom menino, mal menina, aquela palhaçada que nos ensinavam nas escolas. Hipócritas e fascistas, que eu estudei, e vocês também têm. Não, é aquela que respeitava você, que te ajudava a descobrir quem você é, e, a partir daí, te abria possibilidades. E também não é essa baboseira de teste vocacional, que é uma das áreas mais falidas da psicologia. Vocação mesmo a gente tem para viver. E cada um tem uma vocação diferente, e ela deve ser descoberta e respeitada como tal. Esta é a coisa mais bonita que tem. E outra, vejam que situação hoje. O negócio, aliás, a indústria de cosméticos está aí para provar isso, né? É a segunda indústria mais rentável do planeta. Ainda a primeira é o petróleo.
Desculpa, a primeira é armas, a segunda é petróleo e a terceira é cosméticos, acredite, se quiser. Que cosméticos? Esticar a cara, fazer lipo, fazer de conta que você tem 18, quando você tem 60. É a indústria do faz de conta. Por quê? Porque nós somos educados que envelhecer é uma merda. Que envelhecer ou maturidade não presta. Bom mesmo até 18 ou 20 anos, sabe? 30 e olhe lá. Essa é a ditadura do Manequim 42, meu. E não é só a mulherada que sofre horrivelmente com isso, porque nós estamos num país latino, não esqueçam. Não venham com feminismos de araque, de esquina, porque aqui o negócio é ser macho e o cara que chega aos 40 troca a mulher por das de 20. Essa é a lei. E se não pode trocar, tem as amantes por aí. Assim, esse é o padrão que acontece aqui. Quer dizer, uma desvalorização da maturidade. Ser maduro é igual a ser emprestável. Quando o contrário da gelosia era a educação do indivíduo que passa do tempo, ele ganha uma condição necessária, não suficiente, necessária para a sabedoria. E ele, portanto, ele pode ser muito útil. Vocês sabem a etimologia original de político, qual é? Vem da raiz polis, em grego, que significa muitos, que significa cidade. Politis, em grego, é cidadão, que tem os direitos da cidade. Politikos é o homem, politis, que ganhou o título de homem ético. Polis, ético, está aí no nosso vernáculo. É o ético de muitos. Veja a que ponto chegamos. Imagine se em Brasília tem algum desgraçado lá que preste, que possa honrar esse título. O ético de muitos. Lá é a terra da falta de ética. É a terra dos lobbies de segunda classe, da exploração da condição humana. Isso não tem nada de socialismo, não. Eu sou extremamente aristocrático, aliás, se querem saber. Mas a aristocracia original, a César o que é de César, os melhores que devem subir. E também na questão de meritocracia, que é esse conceito muito na moda, muito mal entendido, que tem um viés elitista. Não é isso. É dignidade. É aquela lei universal que Sófocles, genial, mostrou naquela peça dele, Antígona. Ela responde para o rei. Eu não preciso de muitos mandamentos. Me basta um, porque eu nasci para o amor. Eu só preciso de um mandamento. Que aqui seja ensinado. O direito universal, concedido a todos, por isso é universal, de nascer, viver e morrer com dignidade e honra. E o que é dignidade e honra? É você não se sentir injustiçado, não se sentir desvalorizado, não se sentir desprezado, vituperiado. É isto que é dignidade. É o direito de ser. Seja você branco, amarelo, preto ou cor-de-rosa, seja você alto, baixo, gordo, magro, seja quem for, esta é a verdadeira civilidade da qual nós estamos numa dívida absurda. Nós estamos numa situação análoga aos trogloditas, os homens das cavernas. Nós destruímos os valores essenciais que não mudam nunca, que nunca vai aparecer, não vai estar na moda daqui a 10 mil anos. Está na moda ser desprezado, está na moda ser massacrado, está na moda pisar nos outros, e eu tenho que andar armado. Isso é barbárie, isso não é civilização. Há 10 mil anos atrás, a gente lutava por esse direito de ser. Aliás, a democracia nasceu com essa esperança. Daqui a 10 mil anos vai ser assim. Estas coisas pertencem ao sempre, não tem moda. Moralismo é moda. Está na moda hoje andar de saia curta, está na moda usar saia comprida, sei lá, para citar um exemplo. Isso é moralismo. Direito de ser não é moda, é eterno. Porque quando isso só sobra, destrói a civilização. Vide a Segunda Guerra, o que foi. 67 milhões de mortos custou essa tentativa de um louco alucinado, que foi atrás do tal de Hitler, alucinado para construir um tal da raça ariana. Veja um resultado bárbaro e a brutalidade que se teve. Esse é o nosso risco da civilidade. E é isso que tem que ser ensinado nas escolas, que civilidade é o direito de ser.
Mas isso não se põe na lousa. O sistema de ensino mais falido que tem é pôr no quadro negro. Isso se faz praticando na sala de aula. Isso se faz onde a criança tem que aprender quem é o outro e respeitá-lo e não meter um murro porque é contra, que é o que acontece hoje. Isso é um trabalho cotidiano. E a sabedoria é a árdua conquista. A idade é fundamental. Eu nunca vi nenhum jovem sábio. Mas também é difícil encontrar um velho sábio. A maioria dos velhos está bode velho mesmo. Por quê? Porque envelhece sem aprimorar-se. Trabalha que nem um louco, só pensa aquele trabalho, infelizmente, é que nem mulher em casa. A mulher que fica em casa fica burra. E cara que só trabalha, só vê aquilo, não fica quadrado, fica cúbico. Entende? Só enxerga isso à sua frente. A civilidade vai embora. E a gente sabe, como sabe que a civilidade vai embora, é tão fácil, só olhar à sua volta. A gente, graças a Deus, conseguiu morar bem, vamos dizer assim. Mas nosso apartamento, essa casa, virou cadeia pública. Já repararam como a gente entra? Tem que abaixar o vidro, o cara põe a luz, tem que acender a luz, aí vem um portão que abre, você entra. É San Quentin, para mim é igual. Aí fecha o portão, daí abre outro para você passar autorizado. Você entrou literalmente numa prisão, só que é de luxo, mas que a prisão é. E você, na hora de entrar, você fala tudo quanto é lá. Se possível, de carro blindado. Vá você abaixar a janela. A recomendação é essa, nunca baixe, cuidado, só sob segurança. Quer dizer, o carro blindado é uma cadeia portátil. Você anda dentro daquele sufoco lá, com aquele ar-condicionado cheio de ácaros ainda por cima. Eu não sabe por que tem problemas respiratórios. Ora, isso é civilidade. Civilidade é você pegar mãos no bolso, não tem que fazer nada, sair caminhando à vontade. Sem medo de olhar para trás, opa, estão me seguindo, ou o que vai acontecer. Erramos em algum lugar. De nada adianta a tecnologia maravilhosa, de carro blindado, de carro que faz massagem na bunda até, que tem todos os equipamentos, etc. Quando você está preso. Quando você não tem mais liberdade. Então, a questão da educação não é um plano individual, é um plano individual e social ao mesmo tempo. Porque você está excluso socialmente. Por mais que você se sinta rico no teu carrão, na tua Mercedes, etc., você está excluso, você está isolado. Você só consegue viver isolado. Você sai de um lugar blindado, vai para outro lugar blindado. Andar à vontade. Ficar sua esposa sair, os seus filhos, já fica bem em pé. O celular, aliás, é uma pesquisa muito interessante nos Estados Unidos, que mostra que 94% das chamadas de celular pelas mulheres é "Where are you?". Isso tem o sentido de insegurança e também sentido de persecutório, né? Da rádio patroa, como vocês sabem, né? De controle. É um controle remoto. Aquilo lá é um controle remoto portátil que nós temos. E se você deixar acionado o tal do Google, ele sabe direitinho onde é que você está. Se tiver a tua rota, ele te dá até o relato mensal. Você esteve lá, você foi aqui, você foi aquilo, fez o outro, etc. Sorriam. Agora não é mais sorriam, vocês estão sendo filmados. Agora é sorriam, vocês estão sendo seguidos. Cadê a civilidade? A grande questão é esta: o resgate de uma paideia não pode ser de outra maneira, senão o direito de ser e o resgate de uma liberdade de ser. Mas isso precisa de ética. E não é questão moral. Precisa de ética, de respeito ao direito de cada um ser. Não importa seu culto religioso, não importa seus hábitos, só tem uma lei que limita isso. Não prejudicar o outro. Acabou. Volto a dizer o antigo, não precisamos dos tais 10 mandamentos, precisamos de um único. Esse respeito ao direito do outro ser, não importa a raça, a cor, o credo, não importa os hábitos. Mas isto só é possível se nós começamos logo cedo. É óbvio que a criança imita os pais. É óbvio. E os próprios pais não tiveram essa educação. É óbvio que precisamos romper este ciclo para iniciar a virar. Isso é educação através da mitologia. E a mitologia nada mais é do que essa linguagem universal de valores
que ou estão esquecidos, menosprezados, ou estão resgatados. Não é de hoje, não é de ontem que essas leis vigem, essas leis de civilidade. Elas se perdem na noite dos tempos. Se nós conseguimos uma civilidade mínima, foi porque obtivemos isso. E toda vez que ela é ameaçada, exemplo, uma Segunda Guerra que aconteceu, a humanidade só sobra. E de modo catastrófico. É muito fácil este resgate. Mas é preciso, sim, um trabalho de longo prazo para esse retorno à educação da civilidade. Vejam, eu trabalho, como vocês veem, na Unifesp, mesmo agora, que vocês sabem, a Universidade Federal, ela era estadual, era a Escola Paulista de Medicina. Em 1969, ela foi federalizada. O hábito continua, todo mundo chama de Escola Paulista, mas ela, na verdade, é a Escola Federal de São Paulo, por isso Unifesp, porque é uma estrutura federal. O que significa que nós dependemos de verba federal para segurar aquele monstro, que não é brincadeira, são 2.300 professores, só para vocês terem uma ideia do tamanho daquilo. Quem mora em Vila Mariana conhece muito bem, ela se espalha por todos os lados, assim, por todos os cantos, com departamentos, tudo quanto é lado. O nosso departamento, que é um departamento de neuropatologia muscular, de doenças neuromusculares, fica perto da Estação Santa Cruz. Nós estávamos antes na Rua Estado de Israel. Exemplo, o departamento de psiquiatria, do qual também eu faço parte, fica na Diogo de Faria, embaixo. E assim, quer dizer, o prédio antigo mesmo, o original, do Hospital São Paulo, ele é majoritariamente um hospital com algumas salas voltadas a aulas de pós-graduação, seminários, etc., que nós temos. Dominantemente, estamos espalhados por todo esse grande complexo. Bom, só para vocês terem uma ideia do tamanho da coisa, nosso departamento, que não é os maiores, mas é um departamento considerável, temos 51 médicos e 109 profissionais assistentes, do tipo fisioterapeuta, assistente social e outras profissões necessárias para cuidar de uma população de doenças neuromusculares, de pessoas majoritariamente idosas, mas não só, e que muitos são cadeirantes, como tal. E temos trabalhos de reabilitação neurológica e neuromuscular como tal. Ora, tudo isto... Só um instante aqui, desligou. Tudo isto requer um investimento enorme, que dependemos, sim, a escola não é paga, a escola depende é uma escola de excelência, é considerada a melhor universidade da América do Sul, em medicina, mas depende de verbas federais. Vocês podem imaginar o perrengue que nós estamos passando hoje com o corte de verbas na educação. Que esse maluco que está hoje nos presidindo está fazendo. Nós estamos com ameaças de fechar laboratórios. O nosso laboratório de amostras de tecidos, que são as biópsias musculares que a gente faz para detectar degenerações, etc., é o maior do planeta. Não estou falando, não estou brincando. Tem mais de 10.000 biópsias que são consideradas modelo. Inclusive nos Estados Unidos. O maior dos Estados Unidos tem 6.000 biópsias, que fica na Universidade de Chicago, desta área. Só que essas amostras têm que ficar conservadas num freezer que trabalha a 80 negativos. Vocês sabem o custo desse freezer? Não precisa ser muito inteligente para sacar. Para manter um bicho a 80 negativos, a energia que necessita e o tipo de armazenamento e os cuidados. Pois é. Isso está ameaçado. Estou dando um pequeno exemplo que eu estou vivendo na pele, esse problema nosso. Entende? Esses são os horrores que o Brasil está vivendo por causa de um desgoverno de um indivíduo que não tem a menor formação ética, em bom português. Entende? Ora, este problema não é só aqui.
Esse é um problema onde nós temos que lutar para manter. Meus alunos, por exemplo, vejam só, numa universidade de excelência, hein? O que eles deveriam ter como prioridade absoluta? Estamos trabalhando na área da saúde e médica, estamos trabalhando com doenças sérias. E nós não trabalhamos só com gente jovem, nós trabalhamos, inclusive, com jogadores de futebol, por exemplo. Nós damos assistência a times do Corinthians, do Palmeiras, esses lugares aí. Por quê? Porque uma coisa que se desaprendeu foram até as leis do Confúcio, que o homem é um animal de macho. Quem for feito para correr, gosta de correr, é cavalo, não é homem. E a corrida, que hoje está tão na moda, causa problemas sérios. Meniscos, distorções, de torções graves, etc. E pessoas que insistem em fazer de conta que são cavalos. Não adianta a gente explicar, meu amigo, não corra. Ande muito, mas o correr excessivo vai arrebentar com você. Depois temos que operar, você está com essas sequelas. Jogador de futebol é especialista nisso, né? Mas, bem, isso é um risco, que o cara que faz esporte é o lado ruim do esporte. Mas o cidadão comum não precisa disso. Além disso, temos as degenerações, que já falamos, as doenças autoimunes, etc. O que eu faço com essas pessoas na área médica? Eu vou fazer de tudo para diminuir o seu sofrimento, vou fazer de tudo para encontrar, se possível, uma cura e dar um amparo para esta pessoa. E quanto mais ela ficar doente, mais cuidados ela precisa. Isso é civilidade. Isso são as leis de Hipócrates. Que, aliás, recentemente publiquei um artigo lá a respeito disso. Por quê? Porque os meus alunos que estão na Universidade de Excelência, eles são darwinistas, roxos. Eu não estou falando em oposição entre criacionismo com evolucionismo. Isso é bobagem. Isso é idiota completo. Tem que ter para ficar opondo isso. Não tem que fazer da cabeça. É masturbação mental. A criação é um fenômeno, um mistério da existência e a evolução é parte desse processo. Acabou-se. Não tenho que discutir sobre isso. Mas eu tenho que discutir, sim, que as leis da evolução da natureza e que o melhor é que sobrevive, os mais aptos, etc., não servem para nós. Se não, eu digo para eles, meus queridos, o que nós estamos fazendo aqui na universidade? Por que vocês não pegam, todos os cadeirantes jogam no lixo, seus diplomas rasgam também, vocês vão junto no lixo também. Estão perdendo tempo aqui. Não é o melhor que tem que sobreviver? Não é o mais apto? Aqui estão os menos aptos. Aqui estão os idosos. Aqui estão os cadeirantes. Aqui estão com doenças graves. Para quê? Vocês não são darwinistas? Ué, sejam darwinistas. Não percam o seu tempo. Vocês percebem a imbecilidade disso? A grotesquerie, como diz os franceses. Nós temos uma lei de evolução. Claro que temos. Nós somos o contrário. Nossos juramentos hipocráticos do pai da medicina são exatamente esse de civilidade. Quanto mais fraco for um ser, mais direito à defesa e à proteção ele terá. Quanto mais envelhecido ele estiver, mais amparo deveremos dar. Quando tivermos a doença, lutaremos para curar e não para abandonar. Nós somos o oposto da natureza. A natureza é selvagem. Ela merece respeito, mas não tem nada a ver com ela. Isso é educação, isso é paideia. Isso é educar segundo as leis da civilidade, que é o que nós não fazemos na escola. Quando eu vejo bullying na escola, Santo Américo, já veio vários seminários, eu vejo, vocês saíram no recreio dessa garotada? Macacos são mais civilizados. Mas não tem comparação. Eles gritam que nem os animais selvagens. Eles se esmurram. Se prender na jaula, se matam entre si. É que não dá tempo, o recreio termina antes, graças a Deus. Mas a carnificina continua na sala de aula. Daqui a pouco não, já está acontecendo. Quantos e quantos crimes em Columbine, tiros, quantos massacres escolares e universitários nós não temos notícia, particularmente dos Estados Unidos. A tal da terra mais avançada do planeta é a terra mais violenta do planeta. Porque lá é uma maldição que eles plantaram e que estão colhendo. Winner or loser.
Essa é a mentalidade. Ou você é winner ou você é loser. Se você é loser, você está perdido. O cara fica desesperado sendo loser, ele sai com a metralhadora e mata todo mundo. É bem isso que está acontecendo. Tivemos um massacre na escola lá na Califórnia, você sabe, daquele rapaz lá coreano que estudava lá, que era considerado um loser, perdeu os estribeiros e lá saiu distribuindo isso. Tem uns 4 anos isso agora, recente. Tivemos um massacre aqui numa escola. São um atrás do outro. Alguma coisa está errada, algo está podre no reino do Brasil, como disse o nosso querido Shakespeare. Onde vai dar isso? Isso não vai dar certo. Que mundo é esse que nós vamos deixar para os nossos filhos? Aliás, um palestrante me perguntou. Será que nós vamos conseguir, doutor, deixar um mundo melhor para os nossos filhos? E eu lhe respondi, antes de pensar em deixar um mundo melhor para os seus filhos, que tal você pensar em deixar crianças melhores, filhos melhores por esse mundo? Porque com filho dessa espécie, não vai dar certo. Nós estamos fugindo da nossa responsabilidade multimilenar. A paideia que eu estou falando sobre vocês, que era uma educação que começava aos 6, terminava a primeira etapa aos 14, que era educar para ser verdadeira coragem de ser, educar para respeitar o outro e conhecer a si e outro. Conhece a ti mesmo, socrático, então aos outros, depois ao mundo. E só então te tornarás um antropos, quer dizer aquele capaz de olhar para si. Caso contrário, você é um animal. Não por acaso a criança antes da paideia, a criança aqui é Acres, feminino, lá é neutro. Não é ninguém. É como no alemão, das Kind. Não é nem masculino nem feminino, é nada. Era um bicho selvagem. E é mesmo. Indiferente, indistinto. É nós que lhe damos a distinção, é nós que lhe damos a educação, que começa por esta ética. Você não tem civilidade. A segunda etapa era a primeira paideia, a segunda é psiqueia. Paideia deu pedagogia. Condução do Pedros. Isso é que quer dizer paideia. A segunda etapa, psique, quer dizer psicagogia, condução da psique. Conhecer a si mesmo, conhecer o outro. É o início da adolescência. Que todos nós temos por instinto. Vocês não lembram? Na madrugada, a gente passava falando da condição humana, de nós mesmos, etc. Eu lembro que eu ia na casa do Lazar, por exemplo, a gente ficava na casa dele até 2, 3 horas da manhã falando da vida, tentando resolver. Tadinho, os pobres adolescentes, mas a nossa necessidade de conhecer um e o outro. A gente só ia para casa e parava quando o pai dele, a mãe dele, dava bronca. Vai para casa agora, chegou, tá na hora de dormir. Na minha casa é a mesma coisa. Mas isso é natural, da necessidade nossa de conhecermos quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, quem é você, como é que a gente pode se entender. Isso era fundamental. Nós pedíamos, pelo amor de Deus, e via aquele imbecil com aula de química, socorro, decorar a tabela periódica. Vocês querem coisa mais imbecil e estúpida? Não importa se vai ser engenheiro, advogado, etc. Vai ser inútil. Está na internet, tem qualquer livro. Para que decorar a tabela periódica? Eu quero decorar. Sim, isso me interessa. A tabela da mulher. Aí me interessava muito. Saber como que é a tabela dela, porque eu tinha uma namoradinha, a gente transava, e eu preciso... Isso era precioso, a gente sabe. Você está entendendo? Mas ensina coisas que prestam, né? Ensina coisas que vai servir para toda a tua vida, para não fazer merda. Quando você, com 18 anos, engravida a menina, e você já sabe o resultado. Porque a gente não tinha noção. Entende? Camisinha era coisa de luxo. A gente usava, porque meu pai insistia, era uma exceção. A turma dava risada, que meu irmão e eu usávamos camisinha. Porque não é o problema de AIDS. O problema é muito grave. O problema era de sífilis. O problema era a gonorreia, então, era quem não pegou. Entende? Mas a gente precisava saber que não era mais que o resfriado do pinto, mas tinha que tratar. Porque podia degenerar em sífilis. Ninguém tinha noção dessas coisas. E isso é utilíssimo. Tinha um colega nosso, era até uma piada, né? Porque Paulinho. O Paulinho tinha um apelido, Paulinho Gonorreia. Coitado, ele ficava muito bravo. Mas era assim. Então, nós íamos para os puteiros na época, vocês sabem, com a Aurora, etc. Todo mundo ia. Ninguém pegava, só ele pegava, com a mesma mulherada. Então, a gente sabia, era um indivíduo que tinha baixas defesas. Mas a gente não sabia por quê. Hoje, eu estudei e conheço.
pôr o pé no chão frio, quebra as defesas e você pega qualquer coisa, qualquer bactéria entra no seu organismo, entendeu? E não só o gonococcus. Mas não tem noção, né? Porque a gente leva sarro. Isto é educação. Educação para a arte de viver. A educação fundamental das coisas da vida. Como namorar as meninas. Coisa necessária. Essa era a segunda etapa. Arte de viver e arte de amar. Não é qualquer uma que serve para qualquer um. Precisamos aprender como isto funciona. E assim sucessivamente. E até os 28 anos de educação. Nós temos que resgatar isso urgentemente. O que nós estamos vendo na escola é um desinteresse escandaloso das crianças pela escola, com razão. Que é um bando de chatices inúteis, outras importantes, mas que, junto com a chatice, eles põem tudo farinha no mesmo saco, não se interessam. Vejam como a molecada, independente da escola, hoje consegue falar essa língua, esse vernáculo. E aí só, falou, morou, tal, não sei o que, bom, tá. Macacos têm capacidade hoje linguística maior do que esse bando que está por aí. A esse ponto decaímos. Por quê? Porque a escola ensina mal e porcamente a escrever, não ensinam a falar e muito menos a ler. A garotada, e os mesmos escolas de elite, eu já fiz esse teste, um trecho de um bom escritor, um Machado de Assis, por exemplo, ou de um Hermann Hesse, coisas que são fascinantes da leitura nossa, de um Demian, coisas que marcam. Não, eles mandam ler Iracema, de José de Alencar. Tenha paciência. Livro mais imbecil e chato do parnasianismo. Conclusão. Pedi para ler um parágrafo bem simples, nada de... Leram, falaram, bom, então o que ele disse? Ninguém soube o que ele disse. Leem sem entender o que estão lendo. E estou falando de escola de elite. Isso aqui está mal. Já tem uma pesquisa nos Estados Unidos mostrando que nos últimos 10 anos, o que, em médio, do jovem entre 15 e 18 anos caiu 5 pontos percentuais. Óbvio. Se você passa a tua vida só apertando o botão e teclando, vai ficar burro. É óbvio. Se o computador faz tudo para você, a necessidade é a mãe da inteligência. Tirou a necessidade e automatizou burrice à vista. Não é mais terra à vista que a gente fala hoje. É burrice à vista. Lamento. Mas tem coisas que a humanidade conquistou pela necessidade, evoluiu pela necessidade. Essas grandes lições do passado. Se nós esquecemos essas lições, vamos pagar esse preço. E não vai ser barato. Bom, eu acho que já falei bastante, né? Meus livros são para isso, entendeu? Meus livros têm muito pouco de psicologia. Eles estão cheios de vivologia, entende? E de amorologia. São todos voltados a essa linguagem absolutamente universal e despita. Já me criticaram, inclusive na universidade, puxa, você publica livros, são fascinantes, etc., o pessoal gosta, mas você precisa pôr a nota, referência, etc. Eu falei, é exatamente o que eu não vou fazer. Eu não vou deixar meu público de saco cheio de uma leitura pentelha e chata, cheia de nota de rodapé, etc. Eu não estou na academia. Eu caí fora da universidade como professor contratado por causa disso, que eu tinha apresentado 2 pesquisas, aqueles artigos cheios de notinhas, etc. Isso tira o interesse, ninguém tem paciência para isso. A leitura tem que ser romântica. O camarada tem que começar a ler como um bom romance e ter vontade de não parar. E se encantar. Não ficar pondo nota de rodapé, tenha paciência. Então, esta é a linguagem que nós estamos devendo e que temos que resgatar em qualquer idade. Lembrem-se, a gerusia da qual nós fazemos parte, sim, tem que ser educada, porque ela é condição necessária para a sabedoria, não é suficiente. Mas sem ela não tem sabedoria. E nunca confundam informação com conhecimento. Informação não passa desse lixo tóxico do Google que tem 10% útil e 90% lixo. Informação nunca foi conhecimento. Conhecimento é a arte de julgar esta informação, que é o que mais nos falta. E conhecimento também não é sabedoria. Porque, além de saber julgar e ver e entender o que é útil e o que não é fake news e etc., coisa que ninguém tem capacidade hoje, tem a terceira parte da sabedoria. A sabedoria é este conhecimento quando ele está temperado pela ética. E ética nada mais é do que esta arte da dignidade, do respeito, acima de tudo, ao direito de ser.
e não prejudicar o outro. Nós temos que ser cúmplices da criação, e não contra ela. E cúmplice da criação é aquele que só celebra a vida, que celebra a saúde, que luta por ela para todos. Independente, isso não tem nada de política, não tem nada de baboseira. Isso é política universal. É lá que nós estamos na nossa grande dívida e que nós estamos lutando para, quem sabe, resgatar. Nós temos um projeto Paideia, inclusive, que é o curso da turma de gente que vem, tem gente lá de fora que participa nesse trabalho, porque eu tenho 6 livros publicados voltados nesta área e também tentando trazer de volta esta tecnologia, que não precisa de aparelho nenhum, mas é a mais avançada tecnologia humana, da dignidade humana que se conhece na história da humanidade. Não tem ontem, hoje, não tem coisa moderna que é boa e coisa antiga que é ruim. Nem tem coisa antiga que não presta ou que presta. Tem coisa moderna que presta e que não presta. As coisas boas pertencem ao sempre. Não tem presente, passado e futuro. E nós temos que viajar no tempo sem pertencer a idade alguma. Isso vale para vocês também. Pode ter 70, 80, não interessa. Interessa que se você continua viajando, você está vivo. Se você parou de viajar, você já morreu, não foi avisado. E viagem se faz por dentro, se faz para fora, vai para onde você quiser. Mas não me faça viagens de remorsos. Não me faça viagem de no tempo é melhor. Porque o melhor tempo é agora. Se você não está fazendo o seu melhor tempo agora, é melhor você ir para a próxima funerária e já encomendar o caixão. Agora vamos às perguntas, então. Já que eu fiz bastante observações, eu acho que é suficiente. Agora é a vez de vocês falarem. Estou ouvindo. Ok, vocês podem abrir os... Está governando a coisa aí, o administrador aí que manda ver. Pode abrir os microfones a quem tiver alguma questão ao Vitor, ele está se dispondo. Não estou te ouvindo, por quê? Peraí. Está ouvindo agora, Vitor? Opa, agora estou te ouvindo. Ok. Bom, manda ver, Mascate, vamos lá. Doutor Vitor, parabéns. Parabéns pela sua explanação, parabéns pela sua regra de vida, o seu aprendizado e o seu dia a dia ativo, né? Eu quero fazer uma pergunta muito simples. Eu sei que a sua origem é grega, né? Sim, nasci em Atenas. Isso. Se olharmos a Grécia, que você colocou aqui como raiz de todas essas coisas boas que nós precisamos viver, e a Grécia de hoje mudou muito. Uma catástrofe, para dizer o mínimo. A Grécia de hoje não tem nada a ver com o helenismo. Aliás, a Grécia nunca existiu. A Grécia, como país, nasceu em 1831, quando se libertou do jugo otomano. A Grécia de antigamente se fala por mau costume. Em primeiro lugar, o nome é romano. Lá, o nome correto é Hellas. O que existia é uma cultura helenista. Não havia estados, havia cidades-estados independentes unidos por uma cultura comum. Não há um governo como tal. Tá? O pessoal aprende na escola outra barbaridade. Magna Grécia, colônias gregas no sul da Itália. Masneira total. Nunca foram colônias, eram estados independentes como outros demais. Então, esta é um helenismo, isto é um helenismo, da qual nós estou contando a vocês seus hábitos, a maneira de educar, etc. Tudo isto foi perdido. A Grécia moderna é um país cristão como outro qualquer, da pior espécie. Moralista, que esquece o seu próprio passado. A Grécia de hoje é que nem o Egito. O Egito se bacaneia com os faraós, etc., mas é tudo para turista ver, porque eles são islamitas daquele jeito radical. A Grécia é um país cristão ortodoxo. Na verdade, não é ortodoxo. É um cristão católico, todos são católicos. Existe a igreja, é uma ala do cristianismo. Existe do lado de cá, em Roma, a igreja católica apostólica romana. Lá existe, na Rússia também, a igreja católica ortodoxa grega. Os dois são católicos. Quer dizer, católica, a palavra é grega, de catos, que permanece na fé. Um ortodontia, que fica em pé. O outro, apostólico, que acredita nos apóstolos. Tudo bobagem para nós. Isto apenas são as variações mercadológicas de uma igreja mercantilista, que a gente sabe muito bem.
Então, a Grécia não é exceção. É um país cristão que esqueceu de suas raízes, suas origens. Eu fico horrorizado de ver quando saem aquelas danças típicas do Zorba, etc., aquela mulherada vestida da cabeça aos pés como se fosse a Virgem Maria, e os caras também com aquelas saiolas, é tudo coisa grotesca do século XIX. Isso nunca existiu, sabe? Porque eles não voltam aos costumes originais helênicos, onde a mulher vestia aqueles plissados lindíssimos, com aquele cabelo, com aqueles decotes maravilhosos, para a gente apreciar um pouco da beleza, né? Não, fica aquele jeito, parece freira dançando, Deus me livre. E os caras mais ridículos ainda. Então, isso é apenas um retrato de como a Grécia de hoje... O pessoal fica bravo na universidade, porque eu dou aula na Universidade de Atenas, né? Dizem, a Grécia de hoje não tem nada a ver com a nossa origem. Os senhores estão obrigados a resgatar a sua origem. Os senhores estão fazendo dela peça de museu, só para turista. E vocês são os menos gregos de todos. Essa é a verdade. Entende? Então, quando eu estou mencionando a tal da Grécia, é por costume, estou falando de um helenismo, que é aquilo que resultou na imensa admiração que nós temos por Sócrates, Platão, pela estatuária deslumbrante, pela obra de arte. O conceito básico da paideia é fazer do homem um ser, obra de arte, ética e criadora. Cadê nossa educação para isso? Cadê onde... Olha só, Pausânias, de quem eu tenho o original, infelizmente não temos a obra traduzida aqui, 700 anos depois do auge da Grécia, 700 anos, ou seja, segundo século depois de Cristo, ele visitou Atenas, que já era uma cidade decadente de apenas 8.000 habitantes, toda a glória. Mas os templos, toda aquela beleza está lá. Aí ele se pergunta, como foi possível esta obra de arte por todos os lados? Como foi possível uma paideia, uma educação, onde cada ser humano era uma obra de arte? E ele diz, foi a paideia. Foi a construção, não de um gênio, mas de todos serem. Não foi obra só de Sócrates e Platão. Todo ser humano era para ser um verdadeiro politis. E aí, estaríamos uma outra questão que não dá para abordar aqui, que seria como formar este homem. Esse é um outro capítulo. Mas ele diz que foi a paideia. Não era um ou outro excepcional, mas todos. Acho que alguém queria fazer uma outra pergunta. Aquiles, manda ver. Abre o microfone, Aquiles. Primeiro deixa eu engolir o meu pedaço de bolo aqui. Está perdoado. Vitor, foi excelente a tua exposição. Muito obrigado. Imagina. Dirigiu muito alguns conceitos que eu tenho. Aliás, está pendurado aqui uma caveira que simboliza muita coisa do que você falou. Nós somos todos iguais, pô, né? Claro. Não importa a raça, a religião, não importa nada disso, tá? Mas muito do que você falou está associado também ao Leviatã. Está certo ou está errado o que estou falando? Certíssimo, não há dúvida. O Leviatã tem o homem artificial e o homem natural. Que muita coisa que você falou, nós somos artificial. Homem artificial. É isso mesmo, né, Vitor? Existe o bom artificialismo e o mau artificialismo. Veja, eu nasci me arrastando. Foi graças a um processo educativo que a gente se levanta, aprende a falar, não aprende a honrar, mas se eu deixar, vai ficar urrando, como, aliás, hoje a molecada está mais urrando que falando. Tudo é um pecado erradíssimo. Confundir tudo com tudo que é artificial é ruim, tudo que é natural é bom. Senão a gente vai cometer o mesmo erro do Jean-Jacques Rousseau, na obra dele, Émile, ou de l'Éducation, sobre educação em Émile, onde ele fala que o homem é naturalmente bom. Balela! O homem não é nem bom nem mau, o homem é inconsequente, é um animal instintivo. Ou você educa, Nietzsche nos colocou. A genialidade da paideia helênica foi que ela não educou a razão, foi que ela educou o instinto, em primeiro lugar. Tomou um instinto selvagem e transformou em sentimentos para a vida. Tomou os sentimentos bons pela vida e transformou em ética. Essa é a chave. Nós esquecemos a educação do instinto. Nós castramos o instinto e falamos, homem é animal racional. Acabou. Tudo da cintura para baixo é merda. Tudo da cintura para cima é bom. Bom nada, tá? E outra, a pior, eu tive um grande mestre nisso, o Dr. Von, como ele dizia, olha aqui, meus filhos, não vem com essa de tapa-sexo, essas bobagens, porque pinto não mata ninguém.
A cabeça de cima é que mata, a cabeça de baixo não mata ninguém. É esta aqui que precisa ser ensinada e educada. É lá que está a tragédia, e não na cabeça de baixo. A cabeça de cima governa de baixo. O que não pode acontecer é você pensar com a de baixo e transar com a de cima, que é o que a gente está fazendo. Então, muito cuidado com essa mistura de natural com artificial. Eu conheço bem essa obra do Leviatã, que tem coisas muito boas, mas tem algumas falácias que precisam ser muito cuidadosamente vistas. Há coisas que pertencem da natureza e que devemos mantê-las. Outras nós temos que educar, informar. Parabéns mais uma vez, Vitor. Você é muito bom nisso. Eu aprendi muito com você também. Obrigado. Eu sou mero transmissor. Eu só transmito uma sabedoria multimilenar que nós não podemos. Só me desculpe que eu não me lembro de você na casa do Lusa, tá? Mas tudo que, quando a gente conversou, porque eu vi o Lusa, eu e ele conversamos sem ter ninguém aqui. E muitas das coisas que nós falamos, parece que a gente viveu juntos mesmo, tá? Um abraço. Vilarinho, o Edgar. Manda ver, Vilarinho. Abre o microfone, Vilar. Estão me ouvindo agora, né? Bom, antes de mais nada, Vitor, parabéns aí pela excelente palestra, né? Estou digerindo aqui, curtindo muito. A minha pergunta é simples, né? Eu sempre tive uma curiosidade de saber qual é o verdadeiro papel da mitologia para os gregos ou para os helênicos, né? Como você distinguiu bem. Era distração? Era uma forma de falar o proibido através de símbolos? Qual é esse significado real? Nada disso. Mitos é a palavra grega que significa linguagem dos deuses. Os deuses se manifestam através de uma linguagem parabólica. Ou seja, é como na Bíblia nós vemos as parábolas, são grandes lições. Os mitos são isso, são grandes lições para a arte de viver e para a arte de amar. Era aquilo que nós podemos dizer, como Campbell diz. Claro, mitologia é sempre a religião dos outros. E era a sua religião. Só que era uma religião muito concreta. Não se ia na igreja. E tem uma frase que eu gosto muito do George Carlin, um grande pensador americano, já falecido, infelizmente. Frequentar uma igreja não vai te transformar num bom cristão, do mesmo jeito que frequentar uma garagem não vai te transformar num bom carro. Tá? Ou seja, a praxis era diária, no cotidiano. Por exemplo, Atena é a deusa da sabedoria e da equidade. Os cidadãos eram divididos em irmandades. Irmandades nada mais eram que um grupo social, tá? Como nós temos hoje as salas sociais, só que eram de verdade. No lugar de assistir Big Brother, de assistir Ratinho, etc., eles se reuniam na casa de um mestre, pelo menos 3 vezes por semana, para falar sobre as questões da vida, sobre as questões do amor, para dividir experiências e se aperfeiçoar. Isto era fundamental. Isso era chamado fratria, ou seja, irmandade. Uma irmandade onde as pessoas frequentavam. Esta irmandade era consagrada a Atena. Por quê? Porque ela é a deusa da sabedoria e da justiça. Se você se sentia inspirado, se seria um advogado arcaico, a estudar as questões da justiça, você frequentava essa irmandade, que seria a irmandade consagrada a deusa Atena. Porque o objetivo era você se tornar cada vez mais parecido com ela, semelhante aos deuses. Isto era o teu projeto de vida. Como poderia ser também do Antônio, poderia ser do Nelson. Todos vocês se reuniam, não tinha nada a ver com a tua esposa ou não, a tua esposa podia frequentar outra irmandade, entende? Ela se identificava com as questões da natureza e da fecundidade, que seria a deusa Deméter, a deusa da terra cultivada. Esta era a chamada verdadeira educação continuada, ou seja, onde as pessoas pela vida toda frequentavam isto e continuavam o seu aperfeiçoamento. Isto é religião. Tá? Se você ler a Ilíada é um livro infantil. A Ilíada transforma os deuses em briguentos, ciumentos, etc., porque criança entende assim. Se criança, você falar para ela, Deus onipotente, está te vendo, não sei o quê, está vendo tudo, a criança vai dizer, você não vai bundar com o Frederico. Sabe? Que coisa chata. Não por acaso, eu rebatizei as aulas de catecismo em aulas de cacetismo.
eram insuportáveis. Eu lembro de um que era obrigatório na época do Liceu Pasteur, um babaca lá de um padre, dizia, porque Deus é onipotente, onisciente, e ele criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Eu tinha 10 anos, você vê como eu já era pentelho, hein? Licença, professor. O senhor vai me explicar uma coisa? Se o Deus era onipotente, onisciente, para que ele precisa descansar? O cara quis matar, quis pular o meu pescoço e mandou para a diretoria, para aquele imbecil, o Lazar conheceu, que era o Meyer. Ai, aquele gordo manco. Aliás, o apelido muito correto dele, que eu dei e pegou, graças a Deus, era Manco Capado. Esse era o apelido daquele imbecil lamentável. Aquele sabe muito bem, né? Então, você compreende o que eu quero dizer? Os mitos foram feitos para serem vividos e recriados, não para serem papagaiados. Então, quando o mestre deles contava a história de Narciso, Eco e Pan, dizia assim, Pan, que é o grande todo, que amou Eco, que repetia tudo que era pura doação, que amou Narciso, que não amava ninguém. Essa é a história da humanidade. Todo mundo passou por uma época que não amou ninguém, todo mundo já foi muito doador, já foi perseguido, não quis saber. Esses mitos são paradigmáticos, são exemplares, eles ensinam esta arte. E a criança aprende, nossa, aí teremos histórias mais histórias sobre isso. Eu vou iniciar, não nessa semana, na outra segunda de noite, quem quiser, tiver interesse, vai iniciar o 8º curso, aliás, deste ano, aliás, desde o ano passado para cá da pandemia, que é voltado a ócio criador, trabalho e saúde, que é voltar justamente a essas questões educacionais. Se vocês quiserem, vocês podem se inscrever. Eu vou publicar isso para quem quiser. São 8 aulas, às segundas à noite. Alguém mais? Obrigado, hein? Claro. Ô, Vitor, eu tenho uma pergunta. Acho que Legal. lembrando um pouquinho aquela época que a gente ficava até de madrugada batendo papo a respeito disso, né? Eu, com a minha posição um pouco mais voltada para tecnicismos, né? E você sempre numa posição um pouco mais voltada para a alma, ou seja, aquela velha história das exatas versus humanas, né? É um pouquinho de antagonismo que a gente cultivava desde longas datas atrás. Apesar de tudo, né, a gente vê, né, claro, o valor humano. Primeiro, para nós foi uma surpresa a sua palestra hoje, foi bacana. Eu tenho até a certeza que muitos esperavam alguma coisa muito mais comentando a parte de mitologia ligada à educação, quando você, para nós, deu aquilo que você chamou de uma aula de vida, e é mesmo, né? Mas você não vê nada de bom em toda essa facilidade técnica que existe hoje? Quer dizer, muita coisa de bom você deve ver, mas alguma coisa em que isso possa ser usado, todo esse tecnicismo, essa evolução técnica, essa facilidade de conversar, você dá aula para um cara lá nos Estados Unidos, ou na China, ou na Grécia, isso de alguma forma você não vê como positivo e que possa ser utilizado na restauração de valores humanos que está tão em falta hoje? Será que dá para utilizar isso? Você vê alguma forma, ou de fato o mundo está perdido, apesar de toda essa evolução tecnológica, na sua visão? Olha, Lusa, nem uma coisa nem outra. Em primeiro lugar, não há oposição entre exatas e humanas. Isso é uma falsa oposição. O que existe a oposição sim, achar que através do tal do chamado progresso, que é essa tecnologia toda e etc., nós vamos ser felizes para sempre. Já sabemos que não. Senão, meu consultório não estaria lotado de gente feliz, que, na verdade, é muito infeliz. O que nós estamos fazendo, essa tecnologia é muito bem-vinda, está aqui um ótimo uso dela. Mas eu não posso achar bom o uso, sem critério nenhum, da molecada nas salas, e fazendo o seu perfil no Photoshop, se falsificando. Eu faço parte de um grupo da Universidade de Chicago, da psicopatologia do PC, da psicologia do smartphone, indivíduos que entram em delírio, em surto esquizofrênico, não tem que lidar com a realidade. Vejam só a que ponto chegamos. O problema não está na tecnologia.
Toda tecnologia é bem-vinda quando ela se sabe usar. O grande problema, a grande catástrofe é que nós achamos que ela, por si só, ela já é ótima, ela já é maravilhosa. Ela não é. Ela, por si só, não é nada. É nós que fazemos dela uma benesse ou uma catástrofe. E é lá que nos falta educação ética para usar não só a tecnologia, até a carroça precisa de educação para usar. E lá que nós estamos fracassando profundamente, infelizmente. Aliás, eu vou te citar uma frase de ninguém menos do Giordano Bruno, que vocês devem saber quem foi, que foi queimado na fogueira porque contestou a igreja em pleno século XV, onde ele disse: esse progresso que está por vir, imagina, ele estava falando da Renascença ainda por vir, não tiver a ordenação, não encontrar o sentido da existência para a humanidade, será a sua grande catástrofe. Isso tem mais de 500 anos, continua o mesmo problema. Nietzsche parafraseou ele em pleno século XIX. Se este progresso que vocês acreditam na Revolução Industrial, estava falando no começo da Revolução Industrial, se não souberem, repito com o Giordano Bruno, no seu uso, será o nosso fracasso. É lá que está o perigo. Não é a tecnologia em si, é o mau uso dela. E a questão é humana acima de tudo. Por isso eu digo, não tem oposição entre exatas e humanas. Isso é bobagem. O que existe é oposição entre humanidade e desumanidade. O que existe é oposição entre dignidade do ser e usar a qualquer custo o humano. Nenhuma vida pode ser objeto de uso. Essa é a questão fundamental. A tecnologia tem que ser feita, e aí sim ela é maravilhosa, para celebrar a vida, para celebrar a saúde, para celebrar o direito de ser. E a dignidade, a ética humana tem que ser feita para impedir o seu mau uso, que se resume na exploração da condição humana, e dar o direito. Repito, isso nada tem a ver com o socialismo e essas bobagens, que é outra forma de exploração. E nem com a selvageria americana do winner or loser ou da selvageria do capitalismo selvagem. Tudo isso são distorções. O que importa é essa dignidade independente desses viés políticos. Eu vou ter que encerrar com vocês, gente, porque meu próximo encontro já começa, okay. Já estourei. Mas foi um prazer enorme estar com vocês, espero ter outra oportunidade, vocês contem comigo e façam bom proveito. Um grande abraço a todos, meus queridos. Ok, Vitor, muito obrigado, foi uma maravilha e nos vemos. Bye, bye. Obrigado, Vitor. Bye, bye, querido. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. Um beijo para Leco, hein? Não esqueça. Pode deixar, será dado. Um abração. Abração, querido. Tchau, tchau.